Esse mês nós estamos com a série Casos de Família, a família nossa de cada dia. Na semana passada nós falamos do tema casar com quem? Queria que você prestasse bastante atenção nisso, meu irmão e minha irmã, porque quando nós vamos preparar as nossas pregações e a dinâmica aqui na nossa comunidade, o que é que nós estamos fazendo? Qual é o nosso objetivo? Eu estou no século 21 e eu preciso comunicar o Evangelho de maneira que as pessoas compreendam o mais fácil possível. Então, normalmente, o que nós fazemos? Na maioria das vezes eu venho, abro a Escritura e dela brota um ensinamento, o que é lícito. Só que o que acontece muitas vezes, e o Tim Keller fala isso para nós, que o sermão chato é exatamente aquele que quando você sai da igreja, quando você chega na segunda-feira pela manhã, você não tem mais, ele não tem relevância nenhuma para a sua vida. E qual é o nosso objetivo desses últimos meses para cá, desde que a gente trabalhou os 50 tons de vermelho, quando nós trabalhamos os 10 mandamentos, igreja debaixo da redoma, agora a família nossa de cada dia, os casos de família. O nosso objetivo é fazer perguntas, porque o homem do século 21 tem muitas perguntas. O homem do século 21, embora seja talvez na história o que mais tem a informação, ele é o que menos tem conhecimento. Então por isso nós queremos chegar na Escritura com algumas perguntas, com alguns posicionamentos e vermos o que o Senhor tem para dar para nós. E se a Escritura é inspirada por Deus, automaticamente ela tem respostas suficientes para as nossas vidas. Por isso hoje nós vamos tratar de casos de família, e a ideia e a pergunta é, a colocação é a procura da felicidade. Pastor, por que a procura da felicidade? Em primeiro lugar, esse filme saiu há alguns anos. Isso já deu, acho que, filme quando fica babado é quando ele passa na sessão da tarde, não é assim? Esse eu acho que já deve ter passado na sessão da tarde umas 402 vezes, quando eu contei. É um filme do Will Smith e o filho dele. E qual é o objetivo, qual é a mensagem desse filme? A mensagem desse filme, A Procura da Felicidade, é um jovem excelente, com cálculos, com contas, ele é muito bom, mas ele tenta se inserir no mercado de trabalho e é um momento difícil, e a hora dele começar a vida é um tempo muito difícil. Então ele não consegue se firmar, ele não consegue emplacar no mercado de trabalho. Enquanto ele procura se firmar no mercado de trabalho, o que é que acontece? Ele corre de um lado para o outro, tem uma vida frenética de estudo e trabalho, ele não tem horário, ele é escravo disso, e lá por certa parte do filme ele perde a família, perde casa, ele vai morar num metrô, e quando ele vai morar nesse metrô, ele vai morar no metrô junto com o filho, com o garotinho, que é aquele ali. E aí, como todo bom filme de Hollywood, quando chega no final, tem um final feliz, é claro. Filme de Hollywood sempre é assim. Então, no fim do filme, ele consegue chegar à felicidade. Mas o que é chegar à felicidade? Chegar à felicidade é conseguir um bom salário, é conseguir um bom emprego e é conseguir uma boa colocação na vida, mesmo às custas de você ter perdido a sua família, mesmo às custas de você ter feito o seu filho sofrer. O que importa é que no final, nós, os homens do século 21, conseguimos chegar aonde nós queríamos. Perdemos a família, fizemos todos sofrer, mas olha, conseguimos um bom emprego, temos um excelente salário, porque é assim que nós somos, é assim que a nossa geração é. Nós já conversamos várias vezes aqui, porque o que é felicidade no nosso tempo? Felicidade no nosso tempo é uma grande conquista. O que é felicidade para nós? O que é felicidade? O que nós cultivamos nos nossos filhos como sendo felicidade? Felicidade é, antes do menino nascer, a gente já diz a profissão que ele vai ter.
Como eu disse para vocês na semana passada, nós produzimos filhos para abastecer as grandes empresas. Nós não educamos filhos para que eles sejam imagem e semelhança de Deus, mas nós educamos filhos para o mercado de trabalho. Porque a gente pressiona a criança para que ela tenha um bom resultado na escola, não para que ela seja educada, mas para que ela faça uma boa universidade, para que ela tenha MBA, PhD e receba um excelente salário. Porque aí a gente diz assim: não, meu filho, agora você vai ser feliz. E felicidade para nós é uma grande conquista, não importa a quais custas. Mas felicidade para nós também é um lugar para a gente chegar. Então, se eu cheguei em determinado lugar, eu sou feliz. Ou ainda, alguns vão dizer assim: felicidade é um estado. Eu cresci ouvindo algumas pessoas dizerem assim: não, a vida é feita de momentos tristes e momentos felizes. Mas sabe qual é a minha discórdia de felicidade ser um estado? Por causa dos outros dois pontos. Tem um monte de gente que está aqui hoje, que tem uma boa família, que tem um bom emprego, que amanhã vai acordar e tem uma boa cama, mas é infeliz. Tem gente que está aqui hoje, que recebe bem, que está tranquilo, que já reformou a casa nos últimos tempos, já comprou lote, passou férias em Cancún, mas está infeliz. Está infeliz. Falta alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. Mas por que sempre falta alguma coisa? Vamos dar uma olhada? O Raul Seixas já diz isso para nós. Eu acho essa música talvez uma das mais fabulosas da grandiosa obra do Raul. Olha o que o Raul diz para a gente. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Eu sou dito cidadão respeitado. E naquela época, na década de 70, eu ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque eu consegui, consegui comprar um Corcel 73, cara. Daquele LDO luxo, banco de couro, cara. Já imagina? Já vendeu um desses, Zé? Já? Se alguém tiver um, o Zé está comprando, tá, gente? Isso aí é artigo de luxo, tá? Seu Orli tá rindo aí, seu Orli já teve um desse, né, seu Orli? Dizem que fazia 17 por 1, é verdade ou é história de pescador? É história de pescador, né? Já faz tanto tempo que não lembra mais, né, seu Orli? Ai, eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Ele continua dizendo: eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas eu confesso que eu estou abestalhado, eu estou decepcionado, porque foi tão fácil de conseguir. Agora é a pergunta que você se faz todos os dias: e daí? E daí? Ele diz: eu tenho uma porção de grandes coisas para conquistar, e eu não posso ficar aqui parado. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido domingo para ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Mas que sujeito chato sou eu. Que sujeito chato é você. Por quê? Porque você não acha nada engraçado. Está faltando sempre alguma coisa. Macaco, praia. Nem que macaco é brincadeira, né? Mas macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho, se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% da sua cabeça animal. Esse animal não está te chamando de animal não, tá? E você acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes.
esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam os quintais, no cume-calme do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. O Raul não era crente? Pelo contrário, muito pelo contrário. Mas o que é a graça de Deus? A graça de Deus consegue colocar no coração e na boca de um ímpio palavras tão verdadeiras que você todos os dias pensa. Que é, eu cheguei até aqui, eu cheguei até agora, eu rodei o mundo inteiro, conquistei o mundo todo, fiz isso tudo, e daí? E daí? Não é à toa que essa música se chama Ouro de Tolo. Porque se talvez fôssemos olhar para a nossa vida, tudo que nós fazemos, tudo que nós investimos, como isso tudo passa, como isso tudo vai, nada mais é, todas essas nossas conquistas, do que ouro de tolos. E aí, isso eu aprendi um tempo atrás, gente, e eu concordo com isso. Felicidade não é um lugar que eu chego, felicidade não é nada que eu conquisto, felicidade não é um estado, felicidade é uma dádiva. Felicidade é dádiva. O Paulo, quando escreve Filipenses 4:4, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Mas qual é o contexto? Ele está preso, a igreja é perseguida, e ainda assim ele pode dizer: alegrai-vos, estejam alegres, sejam alegres, vivam alegres. Se eu for fazer um contraste disso com o Salmo 1, eu vou olhar o texto dizendo que quem é feliz? Feliz é aquele que teme ao Senhor, feliz é aquele que anda com o Senhor, porque felicidade é uma dádiva de Deus. Porque se não for assim, tantos vocês, como eu disse, que estão cheios de ouro, não seriam tolos, porque sentem como se suas vidas fossem vazios, eternos e que não tem fim. Felicidade é uma dádiva. E essa dádiva só pode ser dada do Criador. Ela só pode partir do Criador. Eu estava fazendo uma revisão no que eu ia pregar, e um de vocês ontem, na reunião que eu tive com os diáconos, me contou uma história que me deixou mais certo de que felicidade é uma dádiva. Um dos irmãos disse assim, que tinha uma senhora que estava sofrendo, certo? E ela estava com muitas dores, muitas dores, e no fim da sua vida, o pedido dela para o pastor foi o seguinte: pastor, por favor, não ore mais para eu ser curada, ore para o Senhor me levar, porque eu não aguento mais essas dores. E no final, qual é o sentimento que foi tomado? Paz, porque felicidade é uma dádiva de Deus. Felicidade é uma dádiva de Deus. Só que o problema é que a gente vive na ditadura da felicidade. Eu e vocês vivemos a ditadura do feliz. Sabe o que é isso? Olha só, a ditadura da felicidade diz para nós o seguinte: quem é feliz? Quem é belo? E aí inventaram um padrão de beleza que a gente morre para conquistar ele. E aí, quem é feliz? Quem é feliz é só quem consegue o padrão Gisele Bündchen. Fora isso, você não consegue se colocar e se olhar no espelho. Já viram aquelas pessoas que não conseguem nem mesmo ser clicadas na foto? Não, pode bater foto de todo mundo, menos de mim. Por quê? Não sou feio demais. Porque isso é ditadura da beleza. Sabe o que é ditadura da felicidade? Ditadura da felicidade é cultura. Eu fui conversar um dia desses com um cara que era plantador de café. Ele planta café aqui na região aqui de cima, aqui de Ponto Alto. Eu não tenho a menor condição de fazer o que aquele cara faz. O cara fazia conta de cabeça, de curva de nível, para poder plantar café, e eu estou só olhando para aquele cara. Eu estou olhando para o cara. Aí lá pelas tantas, ele sabia que eu era formado em farmácia, que eu sou pastor e blá, 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 blá. Ele olhou para mim e falou bem assim, se justificando. Eu não tenho faculdade não, mas eu sei fazer isso aqui, e quando chega doutor lá na minha área, para tentar fazer o negócio, se for brincar de plantar café, vai se dar mal. Ditadura da cultura. Porque parece que só quem estudou é gente na nossa época. Na nossa época parece que só quem tem formação é gente.
Eu não estou falando que você não tem que estudar, pelo contrário. Agora, o que dita o seu caráter e quem você é, não é o diploma que você tem. Se fosse assim, os nossos políticos que são tão informados seriam o maior exemplo de cidadão. E não é isso que a gente vê. Ou os empresários de mais altos cargos nas indústrias, das empresas e no mundo seriam o melhor e mais alto cargo que a gente teria e o mais alto padrão. Mas a ditadura da felicidade mostra, para você ser alguém, para você ser considerado, tu precisa ter cultura. E quem não tem, meu irmão, se sente o pior ser humano. Poder, ditadura da felicidade é poder, é quem manda mais. Quem manda mais é mais feliz. Quem tem uma profissão melhor, e a ideia de profissão melhor está ligada com salário. Porque o que confere poder para nós é qual é o seu status. Eu vou falar para vocês assim, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou pastor, mas rapaz, que é difícil por aí na nossa época dizer assim, qual é a sua profissão? Aí alguns de vocês dizem assim, não, pastor não é profissão. Tá bom, qual é a sua vocação? Eu sou pastor. Não, mas você ganha vida com isso? Você trabalha com o quê? Não, eu sou pastor. Não, mas você trabalha com o quê? Eu sou pastor. Você não está entendendo. A minha vida é essa. Não, mas você não faz mais nada, não? Não? Nem tenho tempo. Mas, se eu tivesse passado no concurso público do TGU, aí eu ia ser alguém na vida, né? Aí eu ia ser alguém. Eu ia ganhar 20 pau de salário, e aí eu ia ser alguém. Quem quer ser professor aí, levanta a mão. Tá osso, minha gente. Ditadura da felicidade. Ditadura da felicidade é assim. Porque existe profissão na nossa época e na nossa era que a gente fala assim, isso aqui é melhor do que aquilo lá. Agora fica você sem os serviços básicos do dia a dia. Fica você que passou no concurso tal e ganha tal sem ter alguém para trocar a lâmpada ou para consertar a elétrica da sua casa ou a hidráulica. Mas a ditadura da felicidade diz para nós assim, olha o que é importante aqui, tais profissões. Isso é ditadura da felicidade. Popularidade. Quantos likes tem já a sua foto, da última foto no Instagram? Quantas curtidas tem sua última foto no Facebook? Se alguém comentou, então agora você é o cara mais popular da face da terra. Deus está vendo. Meus irmãos, numa ditadura dessa, em que eu tenho que viver para os outros, em que nenhum padrão tá bom, eu tenho que viver me enquadrando a padrões dos homens, eu vou ficar louco. Eu vou ficar maluco. Eu não dou conta. Haja Rivotril para mim. Eu não suporto. Haja analista, haja psicanálise. Porque você não se enquadra em lugar nenhum. Todo mundo é melhor do que você o tempo inteiro. A gente vive se comparando com todo mundo o tempo todo. Isso é ditadura da felicidade. Porque eu sou, olha aqui, agora, quais são as duas frases da nossa época que você ouve todos os dias no 509? Eu nasci para ser feliz. Segunda, essa do 515 agora. Eu tenho direito de ser feliz. Eu nasci para ser feliz e eu tenho direito de ser feliz. Em qual para-choque de caminhão você leu isso? Qual o caminhoneiro profeta que escreveu esse negócio para você? Porque isso é frase de para-choque de caminhão. Nenhum livro sério, nenhum filósofo sério, e isso não está na Bíblia, escreveu isso dessa maneira que a gente vive hoje. Agostinho foi o primeiro filósofo sério que escreveu essas frases. E eu vou terminar aplicando Agostinho para vocês. Agora, qual é o problema? Eu nasci para ser feliz. A Bíblia diz isso que horas? Porque esse eu nasci para ser feliz, na nossa época, ou eu tenho, essa aqui é ótima. Os democratas de plantão que são ótimos. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho direito. Quem te deu esse direito? Isso está escrito aonde? Eu podia aplicar isso aqui, a gente está a noite inteira, tá? Mas eu quero colocar isso no âmbito familiar. Porque no âmbito familiar, e é aonde eu queria chegar, no âmbito familiar isso aqui é mais complicado. Por que é mais complicado? No âmbito familiar, como
eu acho que eu nasci para ser feliz e eu tenho o direito de ser feliz, eu preciso ter uma família que seja a minha imagem e semelhança. Se não for do meu jeito, se não for do jeito que eu gosto, se não for do jeito que eu quero, eu troco a minha de 50 por duas de 25, entendeu? E olha que eu tenho uma de 27, tá bom demais, não quero trocar não, tá? Ótimo. Ela tem quase 10 anos e assim vão ficar, tá bom demais. Entenderam? A gente quer uma família, a imagem e semelhança da gente. Já que a gente diz que nasceu para ser feliz, se a mulher não me agrada, eu troco ela. Se o marido não me agrada, eu troco ele. Se esse moleque me der muita dor de cabeça, deixa que o mundo vira com ele. E a gente ainda olha para os meninos e fala para eles assim, se não aprender em casa, aprende na rua, hein? É assim ou não é? A gente quer que tudo funcione para nós, do meu jeito. E não há família que aguente isso. Não há casamento que aguente isso. Não há educação de filhos que aguente isso ou que suporte isso. Não há casal, não há cônjuge que aguente ficar satisfazendo as vontades do outro o tempo inteiro. Não há filho que aguente pai em cima dele, pressionando para que você seja como seu pai quer, sem que ele respeite as suas individualidades. Eu não estou falando de educação, estou falando de individualidade e característica que cada um tem a sua. Agora olha só, vamos lá. Os 3 erros que a gente tem pela busca da felicidade na família, quais são? Vamos em primeiro lugar abrir a nossa Bíblia, que você pensou que eu estava fazendo o que aqui, sem ler a Bíblia? Abre esse negócio aí. E o texto não está aqui não, vocês estão ficando mal acostumados, só na liturgia. Na hora da pregação, não. Gênesis 27, a partir do verso 1, eu não vou ler o texto todo porque não dá tempo. Gênesis capítulo 27, a partir do verso 1, eu vou ler com vocês porções do texto, mas está com o texto aberto aí, ok? Agora olha para cá, que história é essa? Casos de família. Semana passada nós falamos do caso da família de Abraão, que buscou uma esposa para o Isaac. O caso da família dessa semana é o casamento do Isaac. Bom, nós casamos Isaac semana passada, lembra? A pergunta que a gente se faz é como é que está a vida conjugal do Isaac agora? Porque Isaac casou com 40 anos e com 70 ele vai ser pai, não é aquele ali não. O Isaac está rindo, calma, tá bem com danoso, tranquilo, sossegado. O Isaac nem está com cara de 70, Isaac, tá? Corpinho de 69, tal. Hoje a gente quer saber como é que está o casamento do Isaac. Não é aquele ali, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. Como é que anda o casamento do Isaac? Isaac tinha 70 anos quando teve 2 filhos. Os 2 filhos que Isaac teve, Esaú e Jacó. Está no capítulo 25, eu vou fazer uma revisão daqui a pouco com vocês. Eu vou contar a história para você poder entender, o texto é muito grande, e eu vou pontualmente no texto daqui a pouco para a gente poder aplicar, ok? A questão é a seguinte, quando o Isaac e o Esaú, o Jacó e o Esaú nasceram, os 2 já brigavam dentro da barriga de Rebeca, era pau para tudo quanto é lado lá dentro. Uma profetisa olhou e falou bem assim, não tinha ultrassom, então chamaram o profeta para ver o que estava dando. A profeta botou a mão na barriga de Rebeca e falou, filha, o negócio aqui está feio. Mas o que está acontecendo? Ela falou, olha, tem 2 nações brigando aqui dentro, minha filha. E o mais novo vai ser maior do que o mais velho. E não deu outra. 40 semanas se cumpriram. Quem sai na frente fazendo força? Esaú, vermelho, peludo, moleque já nasceu forte. Quem é o malandro que nasce atrás deles, já segurando o calcanhar, pegando o vácuo? Jacó. Preguiçoso até para nascer. Pega o vácuo e já nasce. Certa vez, eles eram adolescentes, garotinhos mesmo. Esaú mais forte, o cara da guerra, o cara da caça, resolveu lá fora, e Isaac, lembra que, e Jacó, né? Lembra que Jacó foi pai aos 70. Esse negócio de você ter filho velho, você vai... Eu sei, esse negócio de você ter filho velho, não presta. Não presta. Você tem que ter filho novo.
Senão você vai criar seu filho igual você cresceu neto. Você já viu gente para estragar filho igual avô? Já viu? Não, Eugênio está balançando a mão ali. Eugênio, eu te conheço, Eugênio. Sei das tuas obras, Eugênio. Conheço o teu caminhar. Olha aqui. Isso é sério. Aí olha só, Isaac tem filho velho. Esaú está em casa tomando... Jacó está em casa tomando todinho. Enquanto Esaú está lá fora. Jacó é o garoto da mamãe. Está em casa, cozinha bem. Ele assistia aqui Maravilha, sabe? Aí ele está em casa, fazendo aquele guisado gostoso. Esaú, todo bronco, chega em casa com fome. Jacó, malandro, olha para Esaú e fala assim: tá com fome? Ok, pode comer. Só você me vender o direito da primogenitura. Rapaz, é o prato de feijão mais caro dessa face dessa terra. Você chegar no Casa Grande aqui e for comprar uma lata de feijoada, vai dar 9 conto nela. A feijoada de Esaú custou a bênção de Deus, custou o reino, ou seja, ele ser chefe do clã, e custou a divisão de bens dobrada. Se o mais novo recebia 100, o que recebesse a bênção da primogenitura recebia 200. O que recebia a bênção da primogenitura se tornava o chefe do clã e ainda recebia a bênção de Deus. Esse é o prato de feijão mais caro da história. Nunca antes na história desse mundo se teve um prato de feijão tão caro como esse. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Só que agora Isaac já está velho. Olha o texto. Olha o texto. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: olha a malandragem começando aqui, ó. Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo, apanha para mim alguma caça e faz uma comida saborosa como eu aprecio. Traze ela para mim, porque eu comerei e eu vou te abençoar e aí eu posso morrer. Agora ele não contava com quem estava atrás da porta. Olha, Rebeca escutando tudo, rapaz. Você com uma mulher dessa não precisa de inimigo de jeito nenhum. Que até o que você falar para ela pode ser usado contra você. Olha só, Rebeca esteve escutando o que Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi esse Esaú para o campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão. Imagina a Rebeca falando isso daquele jeito que vocês mulheres sabem o que é esse negócio, né? Esse espalha conversa. Menino, ouvi. Ouvi. Ouvi o que, mãe? Não, eu ouvi o teu pai. Teu pai está querendo te dar um golpe. Ouvi teu pai falar com teu irmão que ele ia abençoar ele. Agora olha só, maquiavélico. Olha o que eu faço, olha o que você faz agora, dá uma olhada. Olha só, ele disse assim: traze a caça, faz uma comida saborosa para que eu coma, te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Aí ela diz assim: agora, meu filho, atende as minhas palavras como eu te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Como é que ele vai ver? Ela armou o esquema todinho. Falou: olha, você pega a lã, bota no teu braço, a gente vai fazer um esquema aqui. Teu pai está meio cego mesmo, ele vai imaginar que é Esaú. Não esquenta não, teu pai já está gagá, esse negócio já passa. Sabe qual é o primeiro problema em busca da felicidade da família que eu aprendo nesse texto?
O problema da gente, da nossa vida em família, é quando cada um busca os seus próprios interesses. Isso aí, verso 2, verso 5, até onde eu li com vocês. Quando cada um busca só os seus interesses, só o que ele quer, só o que ele gosta, o negócio só pode ser do jeito dele. Problema na certa. Problema na certa dentro de casa. O caso aqui, gente, é que um quer abençoar um filho, o outro quer abençoar o outro filho. E a coisa só pode sair se for do jeito que eu quero. Porque se não for do jeito que eu quero, não está legal. Aí eu pergunto assim, será que a gente vive isso hoje? Hoje. Eu comecei a pensar, quantos de vocês, não precisa pecar de novo e nem falar, quantos de vocês, por exemplo, não maltrataram os filhos de vocês em cima da cabeça deles o tempo todo, querendo escolher a profissão que seu filho ia ter? Quantas vezes vocês fizeram isso? Porque se não fosse do seu jeito, não podia ser. Quantas pessoas eu encontrei e conheci no meio do caminho, no seminário mesmo, tive um colega assim, ele estava virando pastor e sendo pastor por causa da família, porque era de família assim. Na faculdade encontrei dezenas de pessoas desse jeito. Quantas pessoas vocês conheceram durante a sua vida que maltrataram os seus filhos porque só podia ser do jeito deles? Agora mesmo, uma dessas grandes empresas, eu estava ouvindo isso na CBN, uma dessas grandes empresas de engenharia do Brasil, estava vivendo uma crise geracional, porque eles são de origem japonesa, e aí o bisavô era engenheiro, o avô era engenheiro, o pai era engenheiro, e o filho, artista plástico. Rapaz, o pau quebrou. O pau quebrou. Agora você imagina a tradição japonesa com isso. O cara entrou na faculdade, mas não deu para continuar, não era a onda dele. Mas tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito não dá certo. E a gente vê isso no nosso dia a dia o tempo todo. Vai reformar a casa, aonde fica a parede? Se não for onde eu quero, não dá. Se não for do meu jeito, não dá certo. E eu comecei a notar algumas coisas. Para onde nós vamos viajar esse ano? Só pode ser para onde eu quero. Se não for para onde eu quero, e ó, gente, casais, ó, viagem em casa de parente porque é mais barato. Rapaz, isso é terrível. Isso é terrível. Para onde nós vamos viajar? Vão para casa daquela minha tia, porque lá é mais barato. Cara, isso é terrível. Isso é terrível. Os seus filhos, então, isso é terrível. Só que tem que ser lá, porque se não for do meu jeito, se não for dessa forma que eu quiser, se não for da forma que eu ordenei, se não for como eu pensei, não dá certo. Isso vai dessas coisas, até por exemplo, em qual casais brigam às vezes por em qual supermercado que a gente vai fazer compra. Não, eu quero ir naquele, não, eu vou no outro. O que nós vamos comprar? Qual sabão em pó? É o mais barato ou o mais caro? Só pode ser do meu jeito. A gente vive brigas terríveis. Meninas, você sabe o que vocês fazem com a gente? Quando a gente se arruma, nós somos meio desleixados mesmo, é verdade. Mas quando a gente vai para se arrumar para vocês, eu sei que tá feio. Eu sei que a gente é sem noção. Mas dá uma de chavada. Fala assim, meu amor, eu acho que não tá muito bom. Eu acho que não está muito legal. Porque homem é sem noção. E eu sei que vocês se arrumam bem, vocês querem logo o bebelozinho do seu lado. Claro! Mas fala com ele com carinho, filha. Fala com ele direito. Eu sei, vai ser do seu jeito. E Omarada, pelo amor de Deus, essa mulher do seu lado se arruma bem pra caramba. Você sair igual um mulambo atrás dela. Não faz um negócio desse, não. Toma banho pelo menos. Escova o dente, tá? Bota uma roupa bacana, bota um pano legal, tá ruim, vai ali. A Tecelagem Avenida resolve o seu problema. Se tá caro, não tem grife, resolve o problema ali.
é 3 por 10, cara, mas resolve o problema. Mas não faz um negócio desse. Às vezes é engraçado o que eu estou falando, mas vocês brigam por isso todo dia em casa. Vocês têm essas confusões todos os dias. Vocês têm esses problemas diariamente. Por quê? Porque a gente quer tudo do nosso jeito. A gente só quer que as coisas andem da forma que a gente quer. Pais frustrados. E aí o que os pais frustrados fazem? Eles transferem as frustrações dele para os filhos. Aí o filho do cara sofre porque o filho é obrigado a fazer o que ele não teve competência para fazer. Você quer uma história dessa? O André Agassi, talvez um dos grandes tenistas da história. André Agassi só foi o grande tenista da história que foi porque o pai dele torrou tanto a paciência dele que ele não aguentava mais. Teve uma hora que quando ele era garoto ele queria surfar, mas o pai dele queria que ele fosse tenista. Mas por quê? Porque era uma frustração do pai dele. Se não for do meu jeito, não serve. Se não for do meu jeito, não pode. Você quer ver outra coisa terrível que vocês brigam o tempo todo? Você, maridão, que é ciumento. Sua mulher só pode trabalhar onde você deixa, senão não pode. Cara, isso acontece o tempo todo. Para de ser inseguro, cara. Tu se garante ou não? Agora, a mulher só pode trabalhar onde o cara deixa, porque senão ele se sente ameaçado. Se não for do jeito que ele quer, não pode, não dá. Aqui, o que está acontecendo? A bênção só pode ser dada para quem eu quero. A bênção não pode ser dada para outra pessoa. Ah não, um quer abençoar um, outro quer abençoar outro. Tem que ser do meu jeito. Para que as coisas funcionem bem aqui dentro de casa, só pode ser do meu jeito. Aí, sabe o que acontece? Olha lá. O problema maior está aqui. Ó. Quando esses meninos foram nascer, Isaac é um irresponsável. Porque ele já sabia que a bênção era para ser para o menino menor. Olha lá, ó. E um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior vai servir o menor. Isaac é teimoso. Ele está querendo abençoar o menino que ele gosta mais. Só que ele já sabia quem ele tinha que abençoar. Ele sabia quem era que ele deveria colocar a mão na cabeça. Quer piorar? Barato ou caro, meu irmão? Não interessa. Esaú vendeu o direito de primogenitura. Ele não tem nada que agora pedir o direito de volta. Ele não tem esse direito. Ele não tem o direito de pedir, ele vendeu. Se foi barato, se foi caro, não interessa. Ele vendeu, não é dele mais. Aí, o que acontece? Isaac e Rebeca, na hora do nascimento, sabiam disso. Esaú e Jacó sabiam que haviam trocado o direito da primogenitura. Mas mesmo assim, cada um buscava fazer a sua vontade. Não importa o que é certo. Não importa para onde os fatos indicam. O que importa? Importa o que eu quero. Quem é que aguenta viver com isso? Porque isso é o campo do querer, não pensar nos outros. Isso é egoísmo. E eu digo assim, se eu quero, é assim e pronto. Eu já mandei, eu já falei. Qual casa aguenta ou suporta isso? Qual relacionamento suporta isso? Que marido suporta uma esposa dessa? Qual esposa suporta um marido desse? Quando teu filho briga e sai de casa, aí você fala assim, o que aconteceu? E tem um monte de moleque também que não respeita o pai. Segundo, quando cada um não mede esforços para conseguir os seus próprios interesses, que aqui é barra pesada. Olha o verso 10. Levá-los a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. O verso 18. Jacó foi ao seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, eu sou Esaú. Porque o que Jacó fez? Jacó correu, foi lá, pegou, matou o bicho, trouxe, a mãe cozinhou, ele se vestiu de Esaú e foi entregar o negócio. Enquanto isso, Esaú está igual um bobo lá, procurando e buscando a caça para o pai dele. Jacó, embora o direito fosse dele e era dele, ele na verdade não mediu esforços para que a vontade dele fosse feita. Inclusive, Rebeca também não. Nem que para isso ele tivesse que enganar o pai, nem que para isso ele tivesse que dar um nó no irmão, não interessa. Nem que para isso qualquer coisa tivesse que acontecer, porque o que importa
se a farinha é pouco, eu não tenho problema. O que importa é que meu pirão esteja completo. E é assim que às vezes a gente é. Quer ver? A história é um pai teimoso. O cara sabia o que tinha que fazer. É um filho mal intencionado, que é o Isaú, porque Isaú sabia, ele já tinha consciência de que o direito não era dele. Para piorar, uma mãe que ouve atrás da porta, fofoqueira. Outro problema, mau caráter, o Jacó, porque se o direito era dele, ele precisava só pedir o direito, isso era uma coisa legal, ele não precisava entrar nesse conluio todo. E o pior, todo mundo desobediente a Deus. Aí, minha gente, eu fiquei pensando assim, em quantas ocasiões nas nossas vidas nós queremos que a nossa vontade seja feita e nós não medimos esforços para isso. Nós não medimos, nós não temos escrúpulo para isso. Nós enganamos, nós mentimos, nós roubamos, nós passamos os outros para trás, a gente faz os outros de idiota. Sabe para quê? Para que a nossa vontade seja feita. Exemplo familiar, você que vive um arroxo no seu orçamento familiar, sabe do que eu estou dizendo? Você combinou com a tua esposa que vocês não vão gastar dinheiro com o que é supérfluo. Aí sabe o que ela faz? Esconde de você e faz mais dívida do que tudo na rua para que ela possa andar bem bonita e bem linda e bem ajeitada e bem arrumada. Porque não importa se o orçamento de você está quebrado, o que importa é que a vontade dela seja feita. Não importa se você já disse não para o seu filho, você olhou para ele e falou não. Eu já vivi isso dezenas de vezes. Em casa eu falava assim, não. Aí Elisa ou Júlia vai correndo e fala assim, mamãe, posso fazer não sei o quê? Só que ela não sabe o que eu estou fazendo. Isso acontece o tempo todo na educação dos nossos filhos. E aí, às vezes os pares se traem porque tem mulher que quando tem filhas, elas se juntam para, não, ó, vamos fazer esse negócio aqui, mas teu pai não pode saber não, tá? Ou o contrário, vamos fazer esse negócio aqui, mas tua mãe não pode nem ficar sabendo desse negócio. Isso é pecaminoso, gente. Isso é pecaminoso. Isso destrói casamento. Isso destrói relação de filho. Isso destrói relação conjugal. Isso destrói a vida da gente. Isso destrói a célula familiar. Um enganando o outro. Sabe para quê? Para que a minha vontade seja feita. Um monte de garoto engana pai, engana filho, conta mentira só para poder se dar bem lá na frente com os colegas. Você está onde, meu filho? Estou não sei aonde. Mentira. Vai sair com quem? Com fulano. Mentira. Está aprontando. Cara, é o que mais tem. Por quê? Porque a gente não tem escrúpulo para fazer a nossa vontade. Está com problema conjugal? Sabe o que a gente faz? Literalmente engana o outro para satisfazer a nossa vontade. A gente arruma alguém fora do casamento. A gente arruma alguém fora de casa. Por safadeza nossa mesmo, sabe? A gente cai. O negócio não está bom dentro de casa. Sabe o que a gente faz? Para satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade, a gente vai para a rua. Presta atenção, cara. Sabe os maiores problemas que a gente está tendo? O maior número de divórcios que está acontecendo, eu já falei isso para vocês, está acontecendo por causa de rede social. O cara está em casa, aí a mulher dele resolve, tem 3 meses que a mulher dorme de calça jeans, cara. Aí não há marido que aguente um negócio desse. Aí sabe o que ele faz? Pô, bicho, ele vai encontrar a ex-namorada dele lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. O cara vai pra lá, cara. Mas tem uns que fazem isso por safadeza mesmo. Mas por quê? Porque é mais fácil, ao invés de resolver o problema, ao invés de encarar o problema de frente, é muito mais fácil a gente resolver de outro jeito. Ah, eu tenho uma necessidade mesmo, então eu corro atrás disso. Aí vem adultério, aí vem engano, aí vem dor, aí vem sofrimento.
Por quê? Porque a gente não tem escrúpulo para fazer a vontade da gente. Porque a ditadura da felicidade do nosso tempo só obriga a gente a querer fazer, a pegar o coração da gente e tem que saciar de qualquer jeito, e a gente sacia de qualquer forma. Irmãos, não é bom que seja assim. Irmãos, esse não é o caminho que Cristo nos ensinou. E aqui, eu quero falar só de uma terceira razão, porque é do verso 41 ao verso 46, quando cada um não mede as consequências. Você sabe o que aconteceu do verso 41 ao verso 46? Isaú descobriu o que aconteceu, Isaac descobriu o que aconteceu. Sabe o que ele fez? Jacó teve que sair correndo, Jacó teve que ir embora. Jacó teve que sair fugido, engatou uma viagem pelo deserto sem eira nem beira, sem lenço, sem documento. Separação, rompimento, frustração. Agora olha só, quando a gente age dessa maneira, olha as consequências. Isaac e Rebeca nunca mais viram seu filho mais novo, nunca mais viram Jacó. Jacó sofreu por 20 anos na casa de Labão, comeu o pão que Deus amassou na mão dele. 20 anos sofrendo, passando frio de noite, calor de dia, cuidando de ovelhas, tendo o salário dele mudado. Aí 20 anos depois, olha só, 20 anos depois, ele volta para sua casa e ele ficou 20 anos sem se relacionar com o seu único irmão. Porque isso acontece quando a gente não presta atenção nas consequências dos nossos atos, quando a gente não presta atenção nas consequências das nossas escolhas. Quando nós não prestamos atenção nas consequências das nossas escolhas, o que sobra é dor. A gente já conversou sobre como é doloroso a gente ferir quem a gente ama. Porque depois que a gente trai, o que sobra é dor. Depois que a gente ofendeu com palavra, o que sobra é alguém chorando e outra pessoa aqui falando meio assim, por que eu fui fazer isso? Ai meu Deus do céu. Mas depois que fez o estrago, depois que bateu, depois que abandonou, depois que largou, depois, nós precisamos, em nome de Jesus, começar a pensar antes de agir. A gente precisa pensar nas consequências. Porque tem coisa que fica para a vida inteira. Tem responsabilidade nossa que nós vamos pagar a conta o resto da vida. E não é conta diante de Deus, não, porque diante de Deus está perdoado. Agora tem coisa que nós vamos pagar a conta agora, porque tudo que você faz tem consequência. Tudo que a gente faz tem consequência. Meu irmão, a procura da felicidade, e esse é o tema de hoje, a gente está colocando isso, e eu segui por essa vertente, para que você tome cuidado, para que a felicidade não vire uma ditadura na sua vida, e virando uma ditadura, a ditadura do eu quero, eu mando, é só do meu jeito, aqui só acontece como eu gosto, sem você refletir sobre as suas atitudes. Você pode destruir sua casa, você pode destruir sua família, você pode destruir sua vida, você pode acabar com 20 anos de família, 30 anos de família, você pode acabar com a formação do seu filho, e o pior, você pode acabar inclusive com você. Um tempo para a gente refletir? Sim. É esse tipo de felicidade que você quer? Qual é o tipo de felicidade que tu quer para tua casa? É aquele do início, que a gente falou, da ditadura da felicidade, é isso que você quer? Ou, não seria melhor a gente parar hoje e perguntar para Deus assim, Senhor, qual é a felicidade que você quer para minha casa? Antes de vir aqui, eu fiz essa reflexão e eu cheguei aqui. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Fala comigo, por favor. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu queria te convidar para passar pela cruz hoje. Eu queria que você fosse até Jesus. Eu queria que você colocasse os seus desejos e as suas felicidades, os seus anseios
Queria que você submetesse isso à cruz de Cristo. Você que hoje chegou aqui pensando assim, quando a gente estava no início, pastor, parece que eu rodei e não cheguei em lugar algum. Parece que eu caminhei e não cheguei em lugar nenhum. Porque o lugar mais longe que a gente tem para chegar é a cruz. Porque ali você vai descobrir quem você é. Agostinho, bispo de Hipona, dizia que o homem foi criado para ser feliz. Mas sabe a definição de felicidade para Agostinho? Quando o homem se encontra com Deus, ele encontra quem ele é. E quando ele encontra quem ele é, ele descobre a felicidade. E eu queria te convidar hoje a ter um encontro com Deus. O Deus revelado, o Senhor Jesus Cristo. Eu queria te convidar hoje para passar pela cruz para descobrir quem você é. Para descobrir que você é um pecador perdido, mas que o dia em que Deus se fez carne e habitou no meio de nós, Ele veio para mostrar que você não precisa mais ser assim. Refém de você mesmo, escravo dos seus desejos, escravo das suas necessidades, escravo do pecado. Ele veio para mostrar que é possível ser liberto. E Ele veio mostrar que é possível viver uma vida nova que tem Ele no centro. Uma vida nova onde uma família é constituída não a partir do que eu quero, mas qual é a vontade dEle para mim? Qual é a vontade dEle para nós? Como é que Ele quer que eu crie os meus filhos? Como Ele quer que eu seja um bom marido? Como Ele quer? Porque é assim que eu vou ser a eternidade inteira. Ele não veio simplesmente resolver problema, mas Ele veio nos religar a Deus. E Ele veio dar propósito para a nossa vida. Viver para Ele, viver para a glória dEle. Você entrou aqui perdido hoje? Seja encontrado por Jesus. Você entrou aqui desconsolado hoje? Seja consolado por Jesus e pela cruz. Você entrou aqui desamparado? Seja amparado por Jesus. Que o Evangelho te alcance. Que o que Jesus fez na cruz te alcance. E que você encontre respostas nele. Chega de viver para nós mesmos. Chega de viver correndo atrás do vento. Chega de construir ouro para tolo. Vamos construir brasas vivas. Vamos construir tesouro no céu. Pastor, como é que constrói tesouro no céu? Vivendo para a glória de Deus. Vivendo para Ele. Cumprindo o que Ele quer. Pastor, o que eu faço com isso? Reflita sobre o tipo de felicidade que você tem buscado. É para você ou é para a sua família inteira? Confesse a Deus. Arrependa-se. E não deixe passar pela cruz para poder ter vida. Não deixe de passar pela cruz para se esbaldar na graça de Deus. A graça do recomeço. A graça do reencontro com o Criador. Que garante uma nova vida para nós. Amém e amém. Amém.